Esse é a série do 1 ao 100 e esse é o 15º episódio, com esse solzão aqui, ó. Céu azul. Então vamos lá. Existem 3 fases na vida do seu filho e que se você errar uma, não é todas as fases, uma, o estrago vai ser tão grande e silencioso que você só vai perceber depois de anos. E isso não é eu que tô falando. O Steve, que fala sobre criando os meninos. E hoje eu vou cruzar a informação com outro livro que eu tava citando aqui, que é o Nação Dopamina. Porque junto eles conseguem explicar uma coisa que ninguém te conta. Seu filho não aprende autocontrole ouvindo você. Porque a gente acha que a gente falando ele vai escutar. Ele aprende observando. Então, aquele ditado de dar o exemplo é verdadeiro. E a questão é como ele observa a gente, como você lida com a sua própria balança interna, dor e sofrimento. E a primeira fase, a fase inicial, né, é de quando nasce, né, 0 anos, né, até os 6 anos. E o Steve, é claro, que aqui é onde que nasce o vínculo com a mãe, e ali é o... porque ela está mais próxima, tal, então ela é o centro. Mas não significa que o pai não pode estar presente, ele tem que estar presente, não pode ficar ausente. Significa que a função aqui é sustentar a base da segurança emocional para o ambiente como um todo. Então essa é a função do pai. E é exatamente nessa fase que a balança de prazer e dor que a gente fala no nosso dopamina começa e se forma. Toda vez que seu filho chora e é acolhido com calma, não com irritação, com calma, sem pressa, ele está aprendendo no corpo, e por exemplo, que o desconforto tem um fim e que a dor pode ser regulada. Se você é ausente ou está ausente ou não tem impaciente nessa fase, ele aprende isso com você. Lembra que ele está aprendendo pelo exemplo visto. E ele aprende sozinho. E geralmente aprende errado. Segunda fase. Essa segunda fase também é importante. Assim, todas as 3 são, mas se você errar em algumas delas, pode te complicar. E a segunda fase vai dos 6 aos 14 anos. E aqui é onde o jogo muda pro pai. Porque o Steve diz que o pai agora passa a ser, de 6 aos 14 anos, a figura mais importante. Não é mais a mãe, é o pai. Não que a mãe não tenha importância no mundo, mas ele começa a se basear nas coisas que o pai faz. E aqui que o menino aprende regra, limite e o que é ser homem no mundo real. E é exatamente aqui que ele está observando a nossa balança como pai. Ele vê como que a gente reage quando perde, como lida com raio, se você está trabalhando até não aguentar mais, ou se você sabe parar. Ele também tá olhando se você resolve o desconforto com presença ou se foge, tipo, o desconforto dele, né? Ele precisa de você ali, ou se você vai fugir dessa questão de estar presente pro celular, pro trabalho, ou qualquer lugar que seja, no momento difícil de ficar com ele. É uma fase bem perigosa, porque se errar por ausência, é o que acontece muito com o pai que trabalha bastante nessa faixa dos 6 aos 14, porque acha que tudo tem que dar é dinheiro. Aí é uma fase complicada porque a ausência aqui não é só física, é emocional. Estar no mesmo cômodo com a criança não é estar ali de verdade. Então, se você não está presente realmente, só de corpo, você não está presente. Você está falhando. Terceira fase, a fase da adolescência. Essa fase inicia dos 14 anos e vai embora. E Steve fala que aqui é onde os homens de confiança entram na vida da criança e da família. Aí você vai ter mentor, tio, treinador. O pai vai soltando, mas continua por perto para ver como que tá essa referência, para ver se ela é boa ou não. E eu vou ser sincero com vocês. Às vezes eu sinto que eu estou distante por pai, porque às vezes dá a sensação, como é que eu preciso trabalhar, eu tenho essa sensação, falta de tempo. Como pai, também, às vezes eu acho que às vezes falhou comigo, porque minha mãe e meu pai se separaram. Mas aqui que está o que eu percebi na questão do lendo os livros. Eu não preciso repetir esse processo, entendeu? Do que aconteceu comigo, passar para o meu filho. Eu posso me atentar para não repetir o processo. E a mudança que eu não fiz por mim, na minha própria infância. Mas eu posso fazer agora para o meu filho. Não para mim, mas para eu não passar isso para diante. Para meu filho aprender essa situação que aconteceu e repetir com os filhos dele e repetir o processo. Então eu quero estar presente, não quero estar distante. Então eu preciso me atentar para isso. E eu já
lendo e ponderando, já cheguei na situação em que eu preciso estar presente. E a pergunta que fica para você, pai, que está assistindo isso agora, em qual dessas 3 fases seu filho está? E se você está presente do jeito que essa fase pede ou do jeito que é mais confortável para você? Porque o seu filho não vai lembrar do que você disse, mas ele vai repetir o que você fez. Então comenta aqui embaixo se qual dessas fases você sente que mais precisa melhorar agora. E se esse vídeo te atingiu de alguma maneira, compartilha com outro pai que precisa ouvir isso. E continua aqui, porque essa jornada do 1 ao 100 tá só no começo. Como vai terminar, eu não faço ideia. Só sei que eu vou fazer. Falou, até mais.